Porque Satanás ele vai querer inculcar em seu próprio coração, querer inculcar naquele ambiente ali de que o homem só adora a Deus, o homem só glorifica a Deus, o homem só exalta a Deus, o homem só vem para Deus, o homem só tem uma vida com Deus porque Deus dá algumas coisas para ele. Porque Deus enche ele de coisas, enche ele de bens, enche ele de bens materiais, e por isso o homem o adora. E Deus ele permite que Satanás ele retire tudo isso das mãos de Jó. Primeiro ele retira as bênçãos, retira os bens, retira os bens materiais, retira os bens que ele mais amava, que eram os filhos. E em seguida nós encontramos Jó em um ambiente onde ele está estabelecendo quem é Deus diante de nosso maior inimigo. E o inimigo não se sustenta em retirar tudo de Jó e Jó ficar sem nada ali, ainda glorificando a Deus, exaltando a Deus. Ele retira os filhos de Jó, ele toca na carne de Jó, toca na pele de Jó, e Jó entra numa enfermidade terrível. E ele se mantém firme, mantém fiel, mantém-se íntegro. E Deus dizendo que Ele está no controle de todas as coisas, porque o inimigo até tocou onde ele tocou, até fez o que ele fez, mas tudo com a autonomia e a autoridade de Deus, e ele só foi até onde Deus quis que ele fosse. E o que eu quero dizer, só a título dessa introdução que eu quero falar para você aqui essa noite, nesse momento, é que Jó, você vai encontrar Jó, ele não estava pautado nas coisas da terra. Jó ele vivia preocupado com o que Deus pensava dele. Jó era um homem muito ocupado, Jó era um homem muito, onde ele tinha várias empresas, a gente vamos colocar nessa linha. Um homem que tinha o seu dia muito corrido, mas ele sempre priorizava as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Ele se preocupava com seus filhos, ele se preocupava com sua casa, ele se preocupava como ele estava diante do Senhor, e é por isso que Deus o outorgou ele um advogado dele aqui na terra. Tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro e reto. Deus estava estabelecendo uma linha de adoração, uma linha de vida com Deus que não está pautada nas coisas, não está pautada no que Ele faz, não está pautada no que Ele tem entregado, mas sim em quem Ele é. E eu quero que você compreenda uma coisa, mesmo Jó, sendo esse homem íntegro, reto, e se desviava do mal, homem que de causar inveja às vezes em nós, né, de como Deus relata isso sobre ele. Mesmo assim, ele passou por momentos muito difíceis. Passou por momentos terríveis. Perdeu tudo que ele tinha. Eu acho que o mínimo do que ele passou foi o perder os bens materiais. Mas ele perdeu os bens, perdeu os filhos, os 10 filhos de uma única vez. Você vai ver um relato na Bíblia, ela vai dizer o seguinte, que sequentemente ele perde seus bens, roubam o seu gado, os seus jumentos, em seguida tem um vendaval, e a casa onde os seus filhos estavam reunidos, todos morreram, e essa notícia chega até ele. E em seguida, vai cessar? Não, não vai cessar, ele é tomado de uma enfermidade, basicamente para a morte, porque ele estava padecendo. Mas Deus muda a história desse homem. Muda a trajetória desse homem, porque ele decidiu, antes de acontecer tudo isso na vida dele, ele decidiu entender quem era Deus na vida dele, quem era o Senhor na vida dele. O Senhor não era somente o Deus que poderia lhe dar coisas enquanto estava tudo bem. Deus não era somente aquele Deus que poderia nos dar algo enquanto nós estamos fortes, firmes, cheios de força, cheios de vigor, cheios de entendimento, sem falta de nada. Não, ele entendeu que o mesmo Deus que o colocou num patamar, num lugar de status, e adorá-lo naquele momento, naquele ambiente, é o mesmo Deus que agora ele está adorando com um caco de telha, raspando a sua pele, cheio de dor,
e com um odor muito forte naquele ambiente, porque Jó, ele passou por um momento terrível nesse ambiente. Então, o que Jó nos dá a entender é que a nossa vida só vale a pena ser vivida quando nós vivemos os sonhos e os projetos de Deus aqui na terra, porque a nossa vida está pautada no que Deus tem para nós, não no que nós temos para nós mesmos. Deus é quem sabe o que Ele tem para nós, amém? Glória a Deus. E eu quero ser sucinto nisso com você, quis dar essa introdução com você, queria que você abrisse lá em Salmo 143, versículo 10, eu quero falar um pouco com você sobre os sonhos para um novo tempo, vivendo os sonhos de Deus na nossa vida, entendendo os sonhos de Deus na nossa vida. E eu quero deixar para você entendido aqui essa noite, que nós não estamos aqui simplesmente por mais um momento, nós não estamos tendo aqui, porque eu não quero estar em outro lugar, não tem outro lugar para mim estar, eu estou aqui na casa do Senhor, passando esse momento. Não, eu quero que você o entenda e compreenda o valor desse momento, o valor do entendimento que você tem neste momento na casa de Deus, na casa do Senhor, para a sua vida, para esse ano que entra, um alinhamento de Deus para a nossa vida. Porque independente, essa introdução que eu dei para você aqui é para você entender que quando você vai ler a história desse homem de Deus, esse homem que tinha muitas posses, tinha seus filhos, era um homem de referência. Ele era esse homem de referência porque ele decidiu ser um homem que servia ao Senhor. Não pelo que os outros viam, mas porque ele entendia quem Deus era. Aleluia! Então nós devemos viver os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida nesse ano que entra. Nesse ano que está se entrando. Não se preocupe, está tudo no controle do Senhor. A sua vida, tudo está no controle de Deus, mesmo que às vezes você se sinta no controle dela, não, você não está no controle dela, quem está no controle dela é o Senhor, aleluia. Vai dizer o seguinte, Salmo 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terrenos planos. Somente esse versículo eu quero ler com você. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz onde nós passamos. O Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta onde nós passamos. É o Espírito Santo de Deus é quem nos dá força onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos. Às vezes nós falamos como pastor, como líderes, quando nós queremos dizer algo, quando nós queremos direcionar algo para a igreja, ou para um irmão, ou para uma irmã, ou quando nós estamos alinhando algumas coisas, quando nós falamos do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo, ele é aquele que vai nos sustentar diante de todas as dificuldades, e é aquele que vai alinhar os nossos caminhos onde nós passamos e onde nós estamos. Sem o Espírito Santo nós estamos fazendo a nossa própria vontade, nosso próprio querer, mas nós temos planos, nós temos algo traçado para esse ano, não temos? Como nós tivemos no ano retrasado, nesse ano que nós estamos findando hoje, nós tínhamos planos, fazemos muitos planos. Quantos planos foram concluídos nesse ano que se passou? Por mais que aconteceu o que aconteceu, por mais que nós estamos passando por esse momento difícil, nós tivemos planos. Quais são os planos que nós passamos? Quais são os planos que nós concretizamos nesse ano que se passou? Então todos nós temos sonhos para esse próximo ano. E acreditamos que Deus vai concluir em nossa vida os planos que nós temos. Então eu quero falar com você sobre como fazer os projetos de nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E quero relatar bem rápido algumas coisas que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, sobre os projetos que nós temos nesse ano, como nós devemos executá-lo, o que nós devemos fazer para ser bem sucedido nos projetos que nós temos, para que nós não venhamos passar um ano e nos frustrar com o que aconteceu, às vezes com o que está acontecendo, entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo, porque o que nós temos que entender é Deus no ambiente onde nós estamos, amém? Glória a Deus. Então, como nós construímos os sonhos de acordo com a vontade de Deus? Como nós devemos construir os nossos sonhos de acordo com a vontade de Deus?
E eu quero meditar com você sobre o que precisamos saber para construir os nossos sonhos e planos e ser bem-sucedidos nele. O primeiro ponto que eu quero destacar com você aqui é que os planos do homem, eles são sujeitos a falhas. Os nossos planos, todos os nossos planos, em muitos momentos, em vários momentos, eles são sujeitos a falhas. Você já deve ter percebido isso. Eu já percebi isso em muitos ambientes, em muitos momentos, que os nossos planos são sujeitos a falhas. Lá em Provérbios 14, 12, vai dizer assim: o caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros e os seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O caminho do homem, tudo que nós traçamos, tudo que nós doamos por nós mesmos, às vezes, em muitos momentos, é caminho de morte. Porque nós estamos inclinados para isso. O que nós devemos deixar é Deus tomar o controle da nossa vida, porque às vezes os nossos planos, eles são sujeitos a falhas. Mas porque eu não tenho vida, eu não tenho como viver uma vida com meus planos, como eu querer, mas a Bíblia vai falar o seguinte para nós, que nós morremos para nós mesmos. Quando nós aceitamos, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós começamos a caminhar, quando nós começamos a viver uma vida com Cristo, Ele fala que nós estamos morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Então, se eu estou querendo viver os meus planos, eu estou querendo viver um caminho de morte, porque eu já não vivo mais para mim, eu já vivo para o Senhor. Por isso que em muitos momentos nós temos falhas, nós temos dificuldades em nossa caminhada, porque nós estamos procurando os nossos planos, as nossas vontades, o nosso querer. Eu só quero dar um alinhamento essa noite para nós entendermos uma coisa. Eu não quero que você interprete que eu estou deixando uma palavra dura ou difícil para você lidar com ela nesse ambiente, um ambiente festivo, um ambiente de alegria, que sei que é para todos nós. Mas o que eu quero dar um entendimento para nós é que nós devemos ter uma linha de raciocínio, de caminhada, para nós sermos bem-sucedidos no que nós temos e queremos diante de Deus, para que dê certo. Não só para que nós tenhamos uma máscara de felicidade perto de alguém, junto de alguém, e longe está difícil. No íntimo está difícil. Então nós temos que entender que os nossos planos, não é um e outro, não, todos os nossos planos, em muitos momentos, eles são falhos, são sujeitos a falhas. Pode dar certo, pode ser certo, mas o que nós temos que fazer é juntar os nossos planos com os planos de Deus, com a vontade de Deus dentro do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está sendo alinhado com a vontade de Deus, então a porcentagem desse sonho que você tem para dar errado é muito baixa. O que nós temos que fazer é juntar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, porque quando nós fazemos de nós mesmos está sujeito a falhas. Então Deus, ele não tem compromisso em levar adiante os planos humanos que não estejam de acordo com a sua vontade. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, porque lá em Romanos 12, 1 vai dizer assim: porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Se a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, o que de bom eu tenho a acrescentar a Deus com os meus planos? O que eu posso pedir a Deus é que Deus, ele venha olhar para os meus planos, você pedir para Deus olhar para os seus planos e dizer: Senhor, tem como meus planos se encaixar com os seus? Porque o do Senhor já é bom, o do Senhor já é perfeito, o do Senhor já é agradável, mas eu queria isso, eu quero isso. Tem coisas que são da nossa responsabilidade mesmo. E eu vou falar um pouco mais adiante sobre essas coisas que são da nossa responsabilidade. Por isso que nossos planos têm que estar arraigados com os planos de Deus para dar certo. Amém? Faça projetos realizáveis.
realizáveis. Nós temos que olhar para o nosso futuro, olhar para o nosso ambiente do amanhã. Quais são os meus projetos? Quais têm sido os meus projetos? Lá em Eclesiastes 5, do 2 ao 5, diz assim, presta atenção nessa palavra. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as suas palavras, porque do muito trabalho vêm os sonhos, e do muito falar palavras nércias. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o teu voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então é preciso ter cuidado para não fazermos planos absurdos e inacessíveis, inalcançáveis. Quais são os planos que nós estamos fazendo? Quais são os planos que nós estamos prometendo? Estamos fazendo promessas a Deus, estamos fazendo promessas ao Senhor, estamos colocando diante de Deus algumas petições, alguns projetos que são inalcançáveis. Eu não estou querendo matar seus sonhos, eu não estou querendo matar os seus planos que você está dizendo, que você está fazendo e colocando no altar do Senhor. Então, por isso eu nem vou querer fazer uma aplicação de alguma coisa que você queira. Eu quero que você só analise e veja se está alcançável, e veja se está acessível. E agora você vem e coloque diante de Deus esses planos e lute por eles. Quais são as ferramentas que tem em suas mãos para que você venha lutar e dê certo? Porque se você fizer isso, você corra atrás, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás disso que você colocou diante do altar de Deus, lute com todas as suas forças, lute com o seu interior para que Deus venha concretizar isso por você, porque você fez, é acessível. Então se coloque diante do Senhor, porque Ele vai entrar na sua causa, Ele vai entrar junto com você. Então é preciso ter cuidado por conta disso, porque nós temos que entrar, nós precisamos projetar sonhos e que estejamos disponíveis a lutar pela realização deles. Amém. Irmãos, você vai compreender durante a caminhada que em muitos momentos, quando você estabelece alguns sonhos, alguns planos diante de Deus, e você tem medo deles, e você está lutando, você está perseverando, você está correndo atrás, você está fazendo o que você pode, você está fazendo o que está ao seu alcance, tem um momento que Deus ele te pressiona dizendo, olha, eu quero você mais alto, eu quero você mais acima, eu quero que você esteja mais adiante, porque você já está no jeito, você já está preparado. Por quê? Porque você fez planos acessíveis, você fez planos que você alcança as suas mãos. Eu vi uma palavra de um rapaz, dependente químico, foi muito curta, mas aquilo me impressionou, como ele falou, ele deu uma palavra para as pessoas. Ele disse o seguinte, que a dependência dele estava a um braço de distância. O que ele quis dizer com isso? A droga estava diante dele, estava a um braço de distância. Então, às vezes, nós buscamos coisas que são fáceis. E às vezes nós queremos colocar alguns outros planos difíceis de ser realizados em nossa vida, em nossa caminhada, por conta da facilidade. Não, estabeleça planos, estabeleça sonhos diante de Deus e lute por eles. Vai ser difícil, não vai estar somente diante dos seus braços, você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr, você vai ter que pagar um preço. Às vezes nós até não gostamos de falar isso, né? Pagar um preço para ter uma vida abençoada, uma vida que Deus venha fazer isso por nós. Porque não foi do nada, não foi do acaso que Deus olha para Satanás e fala o seguinte: tem visto meu servo Jó, homem justo, homem íntegro, um homem reto, um homem que se desvia do mal. Você já imaginou Deus tendo um diálogo com o diabo, olhando para você, dizendo o seu nome e falando isso de você?
Agora você olha como que é viver uma vida diante de Deus e se pergunte o seguinte: é fácil você ter um currículo desse diante das mãos do Senhor? Não, tem um preço a ser pago. Jó, ele acordava no meio da noite, ele acordava nas madrugadas, ele imolava um cordeiro, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado, talvez ele tenha um pecado em sua mente, em sua consciência, Senhor, perdoa-os. Ele estabeleceu o reino do céu dentro da sua casa, dentro dos seus filhos. Ele queria seus filhos diante do reino, ele queria seus filhos na presença do Senhor, mas ele pagou um preço por isso. Ele queria ter uma vida diante de Deus, ele queria ter firmeza nos dias difíceis, e ele foi um homem que chegou à beira da morte e disse o seguinte: nu eu entrei na terra e nu eu sairei dela. Ele estabeleceu sonhos, ele estabeleceu projetos diante de Deus e fez por onde ir atrás. Ele pagou um preço para ser quem ele era. Quando Jó termina sua trajetória de advogado de Deus na terra, que o tempo não é estabelecido, Deus fala que Deus restitui ele. As finanças em dobro, os filhos em dobro, tudo em dobro, mas ele pagou um preço, ele colocou como acessível, ele pagou um preço para ter acesso de volta, e se não tivesse acesso de volta, ele estaria com aquele que ele entende que é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é dono da vida dele. Então nossas coisas têm que ser acessíveis, pode ser difíceis, mas nós devemos estar dispostos a pagar um preço por elas, a batalhar por elas. O que nós temos? Quais são nossos sonhos? Filhos, casamento, esposo, esposa, quais estão sendo? Eu vou lutar por isso, eu vou acreditar nisso. Lute por isso, você vai ver Deus agindo. Mesmo que você passe por dias difíceis, você vai ver Deus agir na sua vida. Eclesiastes 9:10, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deuteronômio 29, o que é revelado pertence a nós, e o que não é revelado pertence a Deus. O que está ao nosso alcance? O que estiver ao seu alcance, você tem que fazer. Vá atrás, persevere, busque, pague esse preço mesmo. Às vezes nós pegamos falando assim, mas preço, pagar preço, tudo pagar preço, a gente não é pela graça, não, nós temos que pagar um preço para ser quem nós somos. Temos que tomar decisões, temos que viver tomando decisões para viver uma vida reta, íntegra diante do Senhor. Tudo que estiver acessível, tudo que estiver ao seu alcance, não perca a oportunidade de fazer o que está ao alcance de suas mãos. Tinha uma certa repórter fazendo uma entrevista com Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, e foi o homem mais rico do mundo em alguns momentos. Ela perguntou para ele sobre a questão de como ele tinha adquirido tanta riqueza, e ele abriu a sua carteira, pegou um talão de cheque, rasgou uma folha, entregou a ela e falou assim: enumere um número nesse talão. Ela se sentiu ofendida, devolveu o talão de cheques para ele, devolveu a folha de cheque para ele e fez a pergunta de novo: como que ele fez, como que ele conseguiu ter essa riqueza, tal, falando sobre isso com ele. Ele devolveu a folha de cheque branco para ela e disse para ela: enumere um valor na folha. E ela, se sentindo ofendida mais uma vez, devolveu a folha de cheque para ele, dizendo para ele o seguinte, que ela quer saber como que ele conseguiu como que ele conseguiu a riqueza, como que ele conseguiu o império que ele tinha. Ele pegou a folha de cheque, rasgou a folha de cheque e respondeu para ela o seguinte: você perdeu a oportunidade de ser a jornalista mais rica do mundo, porque eu te dei a oportunidade de você enumerar o número que você quisesse nesse talão de cheque, que eu ia fazer uma doação para você. O que eu fiz para me conquistar
O que eu tenho hoje foi não perder as oportunidades que chegaram até as minhas mãos. Então o que nós temos que fazer é fazer o que está ao alcance de nossas mãos. Não perder a oportunidade de fazer o que Deus coloca diante de nossas mãos, porque às vezes Deus coloca diante das nossas mãos e nós queremos que Deus faça. Nós queremos da forma mais difícil. Porque da forma mais difícil, é Ele quem vai fazer. O quarto ponto que eu quero meditar com você, o que é impossível pertence a Ele, pertence a Deus. Lá em Jeremias 32, 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisas demasiadamente maravilhosas para mim? Acaso haverá coisas impossíveis para Deus? Eu quero declarar cura, milagre na sua vida, eu quero declarar restauração, porque Deus, Ele é poderoso para fazer as obras impossíveis na nossa vida. Coisa é impossível, entenda, Deus Ele pode fazer. O que está ao seu alcance, você tem feito, então deixe que o impossível, Deus vai fazer por você. Deus vai entrar nessa causa e vai fazer algo por você. Deus, Ele é esse Deus, Ele quer nos enxergar fazendo o possível, fazendo o que está ao alcance de nossas mãos. Mas o impossível, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus arrancando com a mão, você vai ver Deus prosperando, você vai ver Deus fazendo. Isso é Deus trabalhando através de nós. Deus, Ele trabalha através dos impossíveis. Então certamente tudo o que for imprevisível ou difícil demais para nós, Deus entrará com providência. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Lucas 1:37. E o impossível dos homens são possível para Deus. Lucas 18:27. Aleluia. Então nós não podemos pegar a Bíblia e achar, fazer uma coisinha só para nós. Não, nós temos que pegar o contexto dela e entender o que ela é para nós. O que ela é para mim, o que ela é para você. Aleluia. Então conheça os planos de Deus para você. O quinto, e quero concluir com você, que conheça os planos de Deus para mim, para você. Eu tenho que conhecer os planos de Deus para mim. Você tem que conhecer os planos de Deus para você. Porque quando nós conhecemos os planos de Deus para nós, nós entendemos que nós temos que nos adaptar a Ele, nos adaptar à vontade dEle, ao querer dEle, e não ao nosso. Jeremias 29, do 11 ao 13, diz o seguinte, uma das palavras, um dos textos que eu mais gosto. Diz o seguinte: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós entendemos isso aqui, nós não queremos saber de planos nossos, irmãos. É por isso que eu comecei falando, o primeiro ponto, falando sobre que os planos do homem, ele é falho. Mas quando você entende essa passagem maravilhosa, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós só vamos achar Deus quando? Quando buscar Ele de todo o vosso coração. O coração é o ambiente onde nós guardamos o nosso sentimento, guardamos aquilo que nós falamos de amor, chamamos de amor. Então, quando nós buscamos Deus de todo o nosso coração, nós estamos sabendo, nós estamos querendo saber a vontade dEle em tudo que nós fazemos.
Às vezes nós chamamos o nosso cônjuge de amor. Por que nós chamamos de amor? Porque nós queremos ela do nosso lado, queremos junto de nós, queremos fazer a vontade, queremos entender a vontade, queremos saber o que ela pensa, queremos saber o que ele pensa, queremos saber como que ele está, mesmo do nosso jeito. Eu não sei o jeito que você tem seu jeito, eu tenho o meu, mas nós sempre queremos o melhor, queremos o bem, e quando nós queremos para junto, nós guardamos ela na onde? No coração. Então Deus, Ele quer que nós entendamos o sentimento de Deus em nós, para que Ele venha concluir o fim de que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja? Ter uma vida boa aqui na terra? Você não entendeu nada do que eu disse aqui agora. Se você pegou tudo que eu falei aqui agora para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para ter um ambiente, para ter uma vida bem sucedida, você não entendeu nada do que eu disse. Você buscar Deus de todo o seu coração e entender que mesmo coçando as suas feridas em um canto, sem ninguém para te ajudar, você vai entender quem é Deus na sua vida. Que Ele é a razão do seu viver. Que os planos dele estão acima dos seus, que a vontade dele está acima da sua vontade, e a vontade dele deve prevalecer. Isso tem que arraigar dentro do nosso coração, e entendermos isso. Então nós precisamos alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus para nós. Alinhe seus sonhos com os sonhos de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para a minha vida. Eu quero viver esse ano nós vamos viver isso. Anote, faça uma oração. Esses tempos atrás eu achei uma oração que eu fiz dentro de uma Bíblia minha, escrita toda meio assim, meio lá, meio cá, e vi coisas que Deus fez na minha vida através de uma oração simples que eu fiz. Eu falei, eu vou escrever. E um dia assim, peguei uma Bíblia, olhei um papel escrito, abri o papel, minha letra, eu fui ler. Senhor, no nome de Jesus, eu quero isso. E vi lá. Falei, glória a Deus. Deixe Deus agir. Deixe Deus agir. Quer um conselho? Alinhe seus sonhos com os sonhos de Deus. Se você achar que seus sonhos estão dificultando os sonhos de Deus, deixe seus sonhos de lado e viva os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus não vai falhar. A vontade de Deus não vai falhar na sua vida. Aleluia. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês essa noite, com um carinho enorme no coração, finalizando esse ano. Eu gosto de passar sempre aqui, irmãos, conosco, juntos, porque a igreja é essa. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Você é a parte do corpo de Cristo que precisa estar junto, estar em comunhão nesse momento de virada também, um momento cronológico mesmo, de dia, de hora, de momento, mas de alinhamento também, de discernimento, de que Deus está no controle e de que nós também devemos tomar o controle da situação. Fique no controle da situação que você está, que Deus Ele vai agir na sua vida. O que você tem que fazer é entender Deus na sua vida. Entenda Deus na sua vida, entenda Deus no seu ambiente, que você vai ver maravilhas, milagres acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho falado, só para finalizar, tenho feito uma oração diante do meu coração, no íntimo, e esses dias para trás nós fizemos um devocional. Eu não lembro qual que é, mas nós fizemos um devocional, declarando algo sobrenatural sobre a natureza, sobre os ambientes naturais. E começou de um tempo, eu acredito que seja, porque eu estou fazendo isso, eu creio nisso, eu creio que eu sou boca de Deus na terra, eu creio que eu sou um homem enviado de Deus, eu creio que Deus age através de mim, então eu não tenho que ficar achando outra coisa. Eu tenho que entender que se eu estou vendo uma coisa, que eu estou orando, é porque Deus está ouvindo a oração, certo? Porque senão eu fico orando e achando que é um acaso, não é verdade? Aí eu orei para que Deus me curasse e por uma obra do destino o médico me curou. Então foi o médico, não foi Deus. Não, foi Deus que agiu, Deus que fez. E Deus ele tem feito coisas assim,
extraordinária. A gente tem visto Deus levantando de novo, trazendo de volta um ambiente natural no nosso meio. Não é questão de chuva somente, não. Você vê uma atmosfera diferente em Deus sobre a terra. Quando você olha com a perspectiva de Deus. Comece a prestar atenção sobre isso para você ver. Então comece a orar sobre o ambiente de vida que você tem, sobre o que você quer, para você ver o que vai acontecer ao redor da sua vida e da sua casa. Entre com esse foco nesse início de ano. Estabeleça um projeto, estabeleça uma linha de oração, estabeleça diante de Deus um cronograma do que você quer. Ore, jejue, interceda por sua vida, por sua casa, por sua família, por sua cidade, pelo seu país. Que você vai enxergar, você vai ver acontecer ao redor da sua casa. Amém? Glória a Deus.